Então, mais uma vez, agora gravando. Bom dia a todos. Uma sala relativamente cheia para ser uma quinta-feira pela manhã. Bom dia, Cristina. Bom dia, Nildo. Bom dia, Esther. Bom dia, Jennifer. Espero que todos estejam bem, que tenham passado um bom feriado ontem, né? Para quem feriou ontem, teve gente que trabalhou, teve gente que não era para trabalhar e o patrão pediu para trabalhar e assim por diante. Bem sabemos como é essa situação. Pois bem, a gente inicia agora o nosso primeiro encontro da disciplina de Fundamentos de Estatística. Eu sou o professor Alfredo Menezes e para começar essa nossa série de conversas, esses nossos quatro encontros, eu preciso me fazer apresentar. Eu sou economista, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, sou devidamente registrado no Conselho Regional de Economia, secção Pernambuco. Isso eu considero um diferencial, porque eu posso dizer que sou economista, porque o meu conselho de classe me reconhece. É bem diferente uma pessoa que simplesmente cumpriu os créditos e ganhou um diploma. Aquela pessoa é formada em economia. Economista, aquela pessoa que tem o direito de exercer a profissão, é aquele que efetivamente colabora, que é reconhecido pelo seu conselho de classe. Faço questão de dizer isso não para me gabar, mas para dar a vocês um, um up, algo a mais, certo? Porque vocês têm aqui do outro lado da tela alguém que está credenciado para falar como economista. Eu também sou mestre em Administração e Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. No meu currículo profissional, eu já fui durante alguns anos auditor da Companhia Energética de Pernambuco. Eu já fui diretor comercial do Porto do Recife, já fui secretário de Desenvolvimento Econômico no município de Escada, aqui no estado de Pernambuco. E durante alguns anos também eu fui gestor técnico na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Bom, eu preciso fazer uma pergunta que eu não fiz, peço desculpa a vocês. Vocês me ouvem bem, me veem bem? Responde aí, por favor. Tranquilo, muito obrigado. Tanto o PowerPoint quanto minha imagem está chegando direitinho aí para vocês, não é isso? Obrigado pelo retorno. Antes de começar a minha apresentação, realmente eu já deveria ter pensado nisso. Bom, aqui, mas me vê bem, né? Vê a minha imagem e vê o PowerPoint, né, Alessandra? Certo, beleza. Bom, falando agora sobre minha experiência no mundo acadêmico, eu sou professor do Grupo Ser Educacional desde 2006. Eu, com muita honra, sou um dos professores mais longevos dessa nossa instituição. Quando, na verdade, eu entrei aqui no Grupo Ser Educacional, ainda era a Faculdade Maurício de Nassau. Permitam-me eu tentar regular aqui a minha claridade. Só um instante. Tá difícil aqui, ó. É. Bom, acredito que não está tão escuro que não dê para me ver. Deve ter sido algum problema com a iluminação. Deve ter saído do canto. Tá. Bom, agora parece que melhorou.
Bom, vamos lá. Eu sou um dos professores mais longevos do Grupo Ser Educacional. Quando eu entrei no Grupo Ser Educacional, ainda era a Faculdade Maurício de Nassau, que foi fundada em 2004. Então, com muito orgulho, eu sou um dos professores mais longevos dessa casa, que em 2012 se transformou em Grupo Ser Educacional. Sou professor presencial, sou professor EAD e aqui no modo EAD, eu sou desde o início do modo EAD. Então, começamos lá no edifício Trianon, hoje já estamos facultados a ministrar aula a partir das nossas casas e me orgulho muito e gosto muito dessa instituição. Eu costumo dizer que é muito bom a gente trabalhar onde gosta e onde gostam da gente. Me sinto muito bem aonde eu estou, aqui no Grupo Ser Educacional, que, por sinal, eu falei no edifício Trianon, mas atualmente a nossa sede é no bloco B da Uninassal, no bairro do Derby. Que, por sinal, lá também tem cabines para que o professor ministre aula, caso haja algum problema. Olá, Diana. Bom dia a todos. Sala ficando cheia, 9 alunos em sala de aula, que coisa boa. Como eu acabei de falar, essas aulas são ministradas a partir aqui da minha residência, depois da infeliz passagem da Covid-19, a partir de março de 2020, nós fomos facultados a ministrar as aulas nas nossas residências. Então, os professores que podiam ministrar as aulas a partir das residências, assim ficaram fazendo. Então, aqui na minha casa, no bairro de Casa Forte, eu tenho todos os instrumentos que tem numa cabine de audição lá no bloco B da Uninassal. Então, eu tenho internet por TV a cabo, energia elétrica, isolamento acústico. Me sinto muito bem aqui, como também me sinto bem lá. Às vezes, quando foi necessário eu ministrar a aula, desculpem, a partir lá das nossas cabines, também ministrei aula com toda a eficiência. É importante dizer que esse material é de uso exclusivo do Grupo Ser Educacional, não é meu, esse material é do Grupo Ser Educacional. Infelizmente, eu já tive a oportunidade de ver material produzido por mim, de propriedade do Grupo Ser Educacional, nesses tipos de sites que prometem passar direto e essas coisas assim. Por isso que eu faço questão, eu sou uma pessoa monocromática, mas creio que é o único slide que vocês vão ver com esse realce em vermelho vai ser agora, porque eu faço questão realmente de dizer que esse material é de uso do Grupo Ser Educacional. Qualquer dúvida e demais comentários, vocês podem fazer aqui em sala de aula. Numa sala que a gente está com 7 minutos de iniciada e tem apenas 9 alunos, eu permito que vocês abram o microfone para tirar qualquer tipo de dúvida. Sintam-se à vontade. E aqui eu faço questão de repetir um chavão antigo propalado pelos pedagogos, mas é um chavão, mas eu gosto de repetir. Sintam-se protagonistas desta nossa aula. Então, não se envergonhem de abrir o microfone para falar ou de digitar qualquer coisa no nosso chat. Sintam-se muito à vontade, não tem problema. Me interrompam caso vocês não estejam entendendo. Então, repito, numa turma que não é tão grande, 10 alunos agora, eu permito que os alunos abram o microfone e falem. E o chat está à disposição de vocês. Eu estou aqui olhando para a câmera, mas paralelamente eu olho aqui para o chat. Sintam-se muito à vontade. Caso, depois da aula, vocês ainda tenham alguma dúvida, sintam-se à vontade para entrar em contato com o nosso ambiente tutorial.
A nossa tutora Aline vai tirar as dúvidas. Caso ela não consiga tirar a dúvida, nós temos um contato direto. Eu passo para ela a resolução dessa dúvida e ela passa para vocês. Então, é uma grande vantagem a gente estar com a aula sendo gravada, até mesmo quem não está aqui presente para os quais eu também estou me referindo, sintam-se à vontade. Se você não assistiu à aula e no meio da aula, na gravação, teve alguma dúvida, fala lá com a Aline. Quem está presente, fala agora. Quem está presente vai deixar para tirar a dúvida quando assistir a aula. Continuou com a dúvida, fala com a nossa tutora, a gente resolve, não tem problema. O que não deve é ficarmos com dúvida. E aí eu digo, eu repito aquele chavão que já não tem mais nem tanta graça, já não é nenhuma novidade, tão cantado pelos pedagogos. Sintam-se protagonistas da nossa sala de aula. Bom, vamos começar a falar sobre a nossa disciplina. Primeiro que eu quero dizer que eu acho um tanto quanto bizarro alguns profissionais da área de humanas dizer assim: eu sou de humanas, não gosto de matemática. Eu acho isso tão bobo, porque quando recebe o salário, vai conferir o contra-cheque. Quando vai pagar uma conta, olha se tudo está sendo, que o que está sendo cobrado é o que foi consumido. Então, gosta de matemática. Não dá para a gente abrir mão da matemática. Então, isso é um tanto quanto bizarro. Ah, eu sou jornalista, sou da área de humanas, não gosto de matemática. Não, tem de gostar de matemática, senão não dá para viver no nosso mundo capitalista. Bom, agora, é um diferencial para um profissional, seja ele de qualquer curso for, ser um profissional de humanas e dominar a matemática, e dominar a estatística, e dominar a matemática financeira, e dominar a econometria. Então, gente, bronca na época do estudo da matemática era quando não existia o auxílio luxuoso das calculadoras. Hoje a gente tem calculadora científica, calculadora financeira. Hoje a gente tem Excel, que faz, às vezes, de todas essas máquinas. Hoje, por sinal, a máquina mais simplória que se dá de brinde tem teclas que fazem o que as máquinas calculadoras lá na década de 80, quando eu estudei economia, não faziam. Então, não precisa a gente ter medo, não precisa construir barreiras. Porque se eu construir barreiras, se eu disser assim, eu não vou me dar bem na disciplina de fundamentos de estatística, realmente não vai dar, porque você está fazendo essa opção, você construiu essa barreira e essa barreira não vai fazê-la ou fazê-lo ultrapassar. Não vamos construir barreiras. O que a gente vai fazer aqui em estatística, o que a gente faz lá em econometria, é arrumar dados. O que a gente tem que ter cuidado é onde se pede alguma coisa. Eu costumo dizer para os meus alunos de matemática financeira, por exemplo, vamos ter medo da língua portuguesa, não vamos ter medo da matemática, não. Porque se num texto informa-se que os juros são mensais e se pede os rendimentos anuais, ora, eu tenho que saber que dominar a língua portuguesa. Não é uma casca de banana matemática. Aí é uma casca de banana meramente contextual. Se eu estou falando um, uma grandeza em mês, e se eu estou falando a outra grandeza em ano, eu vou ter que juntar essas duas grandezas para poder apresentá-las. Então, é muito mais importante a gente entender o que está sendo solicitado que a arrumação de dados, como eu escrevi aqui nesse nosso sexto slide. Bom, agora vamos falar de forma mais acadêmica, certo? A estatística, essa estatística que a gente vê aqui, a estatística que a gente vê lá em econometria, é apenas a coleta e classificação de dados. Então, eu tenho um conjunto de dados. Eu vou coletar,
eu vou classificar, eu vou arrumar. E qual é o objetivo disso? Para que eles sejam apresentados de forma mais compreensível. Eu tenho um bocado de informação. A estatística vai ser um facilitador para a compreensão dessa informação. E aqui é quase que uma brincadeira que eu faço com os meus alunos para descontrair um pouco, citando um ex-primeiro-ministro do Reino Unido em duas ocasiões, há mais de 100 anos atrás. Ele disse o seguinte: existem três tipos de mentiras. A mentira comum, aquela mentira deslavada, absurda, e a estatística. Mas isso é só uma brincadeira. Ela está aí num pequeno vídeo que o Ariano Suassuna, o grande Ariano Suassuna, fez e está lá na internet, cujo endereço eletrônico está aí para vocês conferirem. Mas a estatística, ela não mente. Ela pode, arrumando dados, desagradar algumas pessoas. Então, eu posso dizer apenas, por exemplo, o índice de desaprovação de um gestor público e não falar o de aprovação. Isso, o detentor dessas informações realmente pode fazer. Bom, a gente vai, a partir de agora, analisar o capítulo 1 do nosso e-book, do professor Marco Sandrini. E antes de entrarmos efetivamente no nosso conteúdo programático, queria perguntar se vocês estão com alguma dúvida. Está tudo certo? Podemos começar? Alguma dúvida? Alguma colocação inicial? Coloquem aí, por favor. Alguma dúvida? Por enquanto, não, né? Espero que, se porventura acontecer alguma dúvida, Alessandra, que você coloque aí. Até o momento, nenhuma. Beleza, Esther. Vamos dar início, então, aos nossos conceitos. Depois a gente realmente vai entrar nos dados numéricos. Aí vamos lá. Vamos ver o que é um modelo estatístico. Beleza, Alessandra. Conceitualmente, a gente tem de observar alguns dados do método estatístico. A conferência. Então, observam se precisam ser corrigidos alguns erros. Existem valores que eles são considerados diferenciados demais, valores que estão muito longe de um conjunto. Então, a gente vai ali, vai conferir se aquilo é um dado exótico ou se é um dado verdadeiro, se não é algo que foi, porventura, digitado errado ou coletado errado. A apuração é a contagem e a organização dos dados. Vou apurar. A apresentação, eu tenho um, um conjunto, e aí eu posso, com o auxílio luxuoso do Excel, principalmente, ou então a mão mesmo, fazer os gráficos ou as tabelas. Quem domina o Excel sabe que nós temos facilidade para construir gráfico de linha, gráfico de barra, gráfico pizza e todos os tipos de tabelas. Mas, por ponto de vista visual, de apresentação, é muito mais agradável observarmos por gráficos. Mas os gráficos são embasados em tabelas. No Excel mesmo, eu não vou construir nunca uma tabela sem a minha base. Perdão, eu nunca vou construir um gráfico sem a base dos dados que estão nas minhas tabelas ou na minha tabela. A análise. Eu tenho
os dados, eu coloquei, eu tenho os dados na tabela, eu transformei isso em gráfico, e agora eu vou analisar. Observem, por exemplo, essa coluna vermelha, ela é a maior entre todas as apresentadas. Então, fica muito mais fácil eu interpretar quando está num gráfico. Um gráfico de linhas. Visualmente, se sabe onde tem uma extensão ou um decesso. Fácil demais de observar assim. Agora a gente entra nas variáveis estatísticas. Essas variáveis são as qualitativas e as quantitativas. Qualitativa, a gente associa à qualidade. Quantitativa, à quantidade. Ou seja, qualidade, eu não envolvo números, mas sim conceitos, palavras. Não, Enildo, nem sempre uma apresentação gráfica é obrigatória, mas eu considero que uma apresentação para um público que não domina tanto o assunto é muito interessante um gráfico. Eu sou um partidário do gráfico, mas, obviamente, uma conclusão numérica é o fundamento do que a gente está querendo, certo? Já já a gente vai começar a ver, por exemplo, distribuição de frequência. Eu posso dizer a classe mais frequente é a 3, mas se eu coloco isso num gráfico, eu vou ver que a terceira classe é a maior de todas. Só isso, tá? Obrigatório? Não é, mas eu acho importante, tá certo? Então, a qualitativa eu vou atribuir, eu vou representar por nomes. E a quantitativa por números. Porque aqui, na qualitativa, eu estou falando de uma qualificação. Aí vamos lá, entender melhor. A qualitativa ordinal. Ou seja, eu não vou usar um número, eu vou qualificar. E quando eu lembro da palavra ordinal, é que eu vou colocar numa ordem. Então, por exemplo, os conceitos. Eu tenho, eu posso usar numa pesquisa 5 conceitos. As pesquisas de avaliação de desempenho de políticos, ela é feita em cima desses 5 conceitos pelos institutos de pesquisa. Ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. E aí, voltando àquele primeiro-ministro do Reino Unido, quando ele diz que se mente, ele pode dizer assim, é, 51% aprovam o governo do primeiro-ministro tal. Ora, se eu considerar que a aprovação é ótimo, bom e regular, eu estou dizendo que a maioria da população aprova. Mas eu não posso esconder que 49% acha ruim ou péssimo. E é aí que a gente pode dizer que a estatística mente. Ela não mente, ela pode omitir, deixar isso aqui bem claro. Então, esses conceitos são variáveis qualitativas ordinais. Eu posso também ordenar pelo grau de instrução, o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, o mestrado, o doutorado, assim por diante. Já as qualitativas nominais, ela não é indicada por ordem, e sim por nomes. E que nomes são esses? Por exemplo, cores. Então, eu posso falar sobre a tendência de cores de veículos vendidos no mês passado. Eu posso também falar sobre quais marcas foram as mais vendidas, quais cidades tiveram o maior produto interno bruto.
E algo que é bem específico. Eu posso qualificar fumante ou não fumante. Eu posso qualificar como identidade de gênero, perdão, pelo sexo biológico. Nasceu masculino ou nasceu feminino. E também aí a gente pode abrir para a identidade de gênero, como cada um se identifica, tá? É, e aí outros exemplos podem vir, contanto que sejam qualitativos, não sejam numéricos, indicado por nomes e não por ordem. Agora lá vem. Não vamos mais falar de qualitativo, e sim de quantitativo. O quantitativo discreto refere-se a situações limitadas. Então, eu não tenho meio filho, eu tenho um filho, eu não tenho meia neta, eu tenho uma neta. Então, é uma situação limitada. A unidade é a representação. Quantos filhos moram, perdão, quantos habitantes moram no andar onde eu moro? Quantos habitantes estão aqui no 11º andar? Eu não vou dizer nunca 6,5. Não, não pode ser. Existe uma limitação. A unidade, nesse caso, não pode ser quebrada. Quantos alunos eu tenho nesse momento na minha sala de aula virtual? 13 alunos. Eu não vou dizer que tem 12 alunos e meio. Quantas pessoas tem? Agora contando comigo, 14 pessoas. Não tem como quebrar essa numeração. Bom, é, já as variáveis contínuas, eu posso quebrar a unidade. Então, no caso do quilo, eu tenho várias divisões para o quilo. Eu tenho a grama, o miligrama e assim por diante. Então, qual é o meu peso? Eu posso dizer apenas, eu tenho 71 quilos. Mas eu posso também ampliar, se a balança me permitir, para dizer, hoje, nesse momento, eu tenho 71 quilos e 200 gramas. E aí também eu posso descer para as miligramas e assim por diante. Ou seja, eu posso quebrar aquela unidade inicial. O mesmo ocorre para a altura. A gente fala da nossa altura em metro. A unidade é o metro, mas eu posso quebrar o metro. Eu posso falar de 1,70 m. Então, aqui eu já estou vendo que a variável é contínua, porque eu posso desmembrar a unidade, 1,70 m. A altura de uma árvore, 30 metros. Aí eu coloquei um número fechado. Mas se a gente for ver do topo até a base, até onde o caule dá para ser visto, eu posso ter 29,5, eu posso ter 30 metros e 30 centímetros, assim por diante. Então, eu tenho uma variável contínua, o tamanho de uma estrada, uma distância daqui para Afogados da Engazeira, no sertão pernambucano, no sertão do Pajeú, 400 quilômetros. Mas se eu marcar o odômetro do meu carro, eu vou ver que pode ser 399, eu posso botar 401 e alguns metros. Muitas vezes a gente simplesmente arredonda as distâncias por uma questão de comodidade. Mas, deixar claro, distância é uma variável contínua. Eu tenho quilômetro, metro, centímetro e assim por diante. Vamos mais. Velocidade, a mesma coisa. 60 quilômetros por hora. Se eu botar meu carro constantemente a 60 quilômetros, será que em uma hora eu vou chegar lá no meu destino?
Será que eu não vou reduzir, aumentar? Então, 60 quilômetros e alguns divisões de quilômetros, metro e assim por diante. Temperatura, mesma coisa. 37 37 graus é febre. Ora, 36,9 não é febre, então eu estou quebrando essa variável. Aline, seja bem-vinda. Não tinha observado sua presença ainda. Muito bem-vinda, Aline. Aline, eu estava informando, inclusive, que somos 13 alunos, que tem 3 alunos. Não, temos 2 professores e 12 alunos, ok? Seja bem-vinda, Aline. Coisa boa sua presença aqui entre nós. Vamos lá. Ainda nos conceitos, a gente tem que pontuar o que é perdão, a população é um conjunto, que pode ser um conjunto de pessoas, de coisas, de eventos e assim por diante, dependendo do que se queira analisar. Uma amostra, que é o que mais a gente usa, é o nosso material de trabalho, é o subconjunto de uma população. E agora a gente entra no primeiro assunto, que é a distribuição de frequência. Eu até dei um exemplo de distribuição de frequência ainda há pouco. Distribuição de frequência é um instrumento da estatística que serve para facilitar a leitura de uma amostra. Amostra, que é aquele pedaço da população que a gente tirou. Quando se faz uma pesquisa eleitoral, por exemplo, não se aborda 1.500.000 pessoas numa cidade. Se tira uma amostra, e é aí que entra a inteligência do Instituto de Pesquisa, porque eu não posso homogeneizar essa amostra. Uma cidade que tem 1,5 milhão de pessoas, tem 1,5 milhão de pessoas diferentes. Homens, mulheres, várias classes, perdão, vários tipos de rendimentos, vários bairros onde moram, várias necessidades de retorno do poder público. Então, é aí que a estatística vai fazer uma representação de cada um desses grupos e colocar na pesquisa científica. Então, a amostra se faz, se pega de forma inteligente. E agora, eu tenho essa amostra e vou ver o quão representada está cada uma fatia dessa amostra. Então, a distribuição de frequência é um instrumento da estatística que serve para facilitar a leitura, é o que a gente falou lá no início da nossa aula. A gente agora vai agrupar esses valores em intervalos, eu até brinco, são fatias, e esses intervalos, ou essas fatias, a gente chama de classes. A quantidade de elementos de cada classe vai ser chamada de frequência. Então, aquela classe que tiver mais representação é a classe mais frequente. Aquela classe que tiver menos representação é a classe menos frequente. E aí, numa pesquisa, é claro que a, a instituição que pediu a pesquisa, ela vai receber esse dado e vai olhar mais para a classe mais frequente. Isso aí é lógico. Se eu encomendo uma pesquisa e recebo dizendo que a classe mais frequente é a de jovens, mulheres de 25 a 30 anos, é claro que vai ser aquele público que eu vou direcionar o objetivo da minha pesquisa, a venda do meu material, a prestação do meu serviço, assim por diante. E agora a gente entra no passo a passo para entender
a distribuição de frequência. Primeiro passo, a gente tem que contar o número de termos de uma amostra. Então, a gente vai identificar o número de termos de uma amostra. O número de termos de uma amostra eu vou representar pela letra N. Então, tenho uma amostra que tem uma quantidade, obviamente, muito menor que a população, e o número de termos de uma amostra eu represento pela letra N. E o que é isso? É simplesmente contar quantos termos tem na amostra. Se essa amostra chega para mim numa planilha de Excel, é só ressaltar e pedir o valor. Então, no Excel, não precisa nem contar. É só passar o cursor por cima e pedir o número de itens que ela já diz automaticamente. E se a amostra não for tão grande, é só contar mesmo, contar com o dedinho sem usar nenhum outro tipo de artifício. Olha aqui um exemplo. Eu tenho, no formato de uma matriz, um, dois, três, quatro, cinco linhas, um, dois, três, quatro, cinco colunas. Então, contei 5 por 5, já sei que eu tenho 25. Eu não preciso escrever número a número numa planilha de Excel para descobrir que aqui tem 25. Me veio no formato de matriz, eu multipliquei as linhas pelas colunas, as linhas pelas colunas, e 5 por 5 deu 25. Então, simplesmente contar. Então, o meu N, eu acabei de falar, a quantidade a gente tem de número de termos, a gente tem a representação de N. Então, esse primeiro passo, contemplado, número de termos da nossa amostra, 25. Segundo passo, definir a amplitude da amostra. Ora, eu sei da amplitude fazendo o máximo menos o mínimo. E aí eu obtenho um número positivo. Que se eu fizer o mínimo menos o máximo, eu tenho um número negativo. Mas a gente trabalha com grandezas positivas. Então, o que é a altura de uma pessoa, por exemplo? Eu tenho 1,70 m. Se eu me encosto numa fita métrica, aqui em cima tem 1,70 m, lá no meu pé vai ser o zero, então 1,70 m menos zero, 1,70 m. É assim que a gente sabe de amplitude, de tamanho. E aí, o segundo passo, que é a amplitude da amostra, representada pela letra A, é somente achar o tamanho da amostra. Qual é o trabalho que eu tenho que ter nesse momento? É somente tirar a diferença entre o maior e o menor. O máximo, o número maior da amostra, menos o menor, o número mínimo da amostra. Então, para se ter a amplitude, que é o segundo passo, a gente vai subtrair do maior termo o menor termo. E aí a gente volta aqui para a nossa amostra. Então, aqui os 25 números. Então, de cara, eu já vejo que na quarta linha e quinta coluna eu tenho o número 22. E vejo também que na mesma quarta linha, só que na primeira coluna, eu tenho o número 2. 22 menos 2 igual a 20, e a minha amostra, aqui representada pela letra A, é 20. A amplitude da amostra é 20, que é o resultado do termo máximo 22 menos 2, que é o menor termo. Terceiro passo,
Vamos ver agora a quantidade de classes que eu vou ter nesta amostra. Pois bem, a quantidade de termos de uma amostra, a gente sabe, extraindo a raiz quadrada de n, a raiz quadrada do número de termos da amostra. Aqui, propositalmente, eu coloquei um número que tem raiz quadrada inteira. 25, raiz quadrada, 5. 5 vezes 5, 25. Então, a minha quantidade de classes, que eu vou representar pela letra K, é 5, porque 5 é a raiz quadrada de 25. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Vamos lá. Cadê você, Nildo, Alessandra, Esté? Cadê vocês? Agora, beleza. Bom, mas se eu tivesse do outro lado da tela, eu ia fazer uma pergunta porque eu teria uma dúvida. Vejam só, meus alunos. Foi bonitinho que o professor botou 25 termos, raiz quadrada 5. Foi bonitinho que o professor botou, por exemplo, 36 raiz quadrada 6, 49 raiz quadrada 7. E assim sucessivamente. Olha aí, se não tiver raiz inteira, tá certo? Porque aqui a gente vai trabalhar com grandezas maior que um. Então, é isso inteira. Valeu, valeu. Você só botou a sua matrícula aí, não colocou o seu nome. Eu nem sei como é que eu posso lhe tratar. Micaelen, porque eu ia falar 51, que é o final da sua matrícula, mas de repente 51, nome de aguardente, podia ser que eu não tivesse lhe tratando bem. Ok, Micaele, ótima pergunta. Isso, raiz quadrada inteira. Bom, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Eu, quando coloco no nosso banco de dados, eu só coloco questões que têm n com raiz quadrada inteira, tá certo? Mas, professor, e se a gente estiver trabalhando? Não for uma prova, se a gente estiver no trabalho e não vier um número com raiz quadrada inteira, como é que a gente faz? Simples. A gente faz da maneira que a gente quiser e explica que a gente está utilizando aquele método. Então, se deu uma raiz quadrada 5,5, eu quero arredondar para 6 classes, eu digo, na impossibilidade de uma raiz quadrada inteira, houve o arredondamento para 6. 5,5 de novo. Mas eu arredondo para 5. Na impossibilidade de uma raiz quadrada inteira, estou arredondando para 5. É isso que os institutos de estatística fazem. Então, é erro? Não. Vai dar aproximadamente a mesma coisa. O que é importante é ser transparente na metodologia que se foi praticada. Por isso que é obrigatório um instituto de pesquisa registrar, junto ao Tribunal Eleitoral, os dados da pesquisa. Porque se alguém quiser verificar aquilo, vai ver onde houve um arredondamento. Professor, arredondo para mais ou arredondo para menos? Arredonda do jeito que você quiser, porém, especifique como você está arredondando. Aqui no nosso ambiente acadêmico, eu prometo, só estou colocando valores com raiz quadradas inteiras. Na vida prática da gente, como é que a gente faz? Deixando transparente o nosso tipo de trabalho. Certo? Beleza. Obrigado, Micaele, pela observação. Exato. Aí entra o tal do grau de liberdade.
Então, a gente ouve lá nas divulgações de pesquisas eleitorais, pelo menos, que a gente está saindo daquele período eleitoral lá do mês passado, né? É, foi mês passado? Acho que foi final de outubro ou início de novembro, nem me lembro direito mais. Pois bem, eles dão aquela margem exatamente por isso. Se foi feito um arredondamento, ele diz, é assim, com a margem de 3 para mais ou 3 para menos. Muito bem, Enildo. Que, por sinal, né? é, Sempre tem que ter essa margem, até mesmo num teste de paternidade, por exemplo. No teste de paternidade. 99,9999% de ser pai, né? Nunca se coloca um 100% numa situação como essa. Mas vamos dar continuidade. Epa, estou aqui, somente tirar raiz quadrada. Quarto passo, o cálculo da amplitude de cada classe. E aqui, essa amplitude eu não chamo mais de A, eu vou chamar de H. A amplitude de cada classe. Significa qual é o tamanho de cada classe. Ou seja, de quanto a quanto vai cada classe. E aí é só dividir a amplitude, o A, a amplitude da amostra, pela quantidade de classes. Então, eu vou dividir a amplitude da amostra pela quantidade de classes. O nosso A é 20, o nosso K acabamos de achar. 5. 20 dividido por 5, 4. Então, o nosso H, o tamanho de cada amostra é 4. Simples assim. Ah, professor, e se não for um número inteiro? Mesma metodologia. Se quiser fazer algum arredondamento, explicite como foi feito esse arredondamento. Quinto passo, achar a frequência. E como eu já dei o spoiler, frequência é quantas vezes cada termo aparece nas classes. Eu tenho 25 termos, já vimos isso. Eu tenho 5 classes. Eu sei que em cada classe eu vou procurar de 4 em 4. Então, quanto eu vou ter em cada classe? Quanto eu vou ter na primeira classe, na segunda classe, na terceira classe, na quarta classe e na quinta classe? A frequência é exatamente isso. Quantas vezes cada termo aparece dentro dessas classes ou dessas fatias, como eu falei no início dessa nossa conversa. Eu tenho uma amostra que está fatiada agora. Quem vai ser colocado em cada uma dessas fatias? O que é que eu tenho que fazer? Quantas vezes cada termo aparece nas classes? Então, vamos prestar muita atenção agora. Talvez agora a gente está na culminância da nossa aula. Eu tenho 5 classes. Cada classe tem o tamanho de 4. O meu menor termo é 2. E aí, o tamanho de cada classe é 4. O meu menor termo é 2. Repito. 2, 3, 4 e 5. O tamanho não é 4? O primeiro não é 2? 2, 3, 4 e 5. Quem é 2, quem é 3, quem é 4 e quem é 5 vai entrar na primeira classe. A minha primeira classe é representada pelos números
2, 3, 4 e 5. Eita, professor, mas não tem 5. Não, tudo bem. Se tivesse, estava aí. Então, a minha primeira classe vai de 2 até 5, porque o tamanho dela é 4. 2, 3, 4, 5. Na minha amostra, que eu coloquei lá atrás, misturada, aqui ela está ordenada. Então, eu tenho 2, 3 e 4. Então, o tamanho da amostra está aí na letra azul. Os termos, perdão, as classes com os seus devidos tamanhos, no caso aqui, na primeira, de 2 a 5, está aqui na letra azul. Os termos estão aqui na letra verde. E a quantidade, a frequência em cada classe, está aqui nessa cor meio avermelhada, uma cor, sei lá como é o nome dessa cor, telha, tijolo, sei lá como é o nome dela. Quem quiser me ajudar, escreve aí. Pois bem, na minha primeira classe, eu tenho três termos, frequência igual a 3. Na segunda classe, eu parei em 5, né? 2, 3, 4 e 5. Quem vai estar na segunda classe? O 6, o 7, o 8 e o 9 estão na segunda classe. O 6, o 7, o 8 e o 9. E por coincidência, eu tenho 6, tenho 7, tenho 8 e tenho 9. Quatro termos. Frequência da segunda classe, 4. Simples assim. Vamos para a terceira classe? Eu parei no 9, né? Vou agora. 10, 11, 12 e 13. 4. Tamanho, 4. Amplitude de cada classe, 4. Repito. E aí, entre 10 e 13, quem é que eu tenho? Eu tenho 10 duas vezes, e aí eu coloco ele duas vezes. Ele não vai ser um 10 somente, não. Eu tenho duas vezes o número 10. Então, 10, 10, 11, 12 e 13. Pronto. Então, eu tenho esses cinco componentes na minha terceira classe. Eu tenho 10, 11, 12 e 13. Opa, 4 não, mas eu tenho 10 duas vezes. 10, 10, 11, 12 e 13. 5 vezes aparecem termos na minha terceira classe. Professor, Pode professor, só falar. uma pergunta. Uma pergunta. Eita, Por que deixa eu ver aqui esse quem está 10? falando. Deixa eu ver quem está falando. Quem é que está falando? Sou eu, Alessandra. Alessandra, estou vendo aqui agora. Ok, diz aí. Por que esse 10 se repete, professor? Não entendi. Vamos olhar, vamos olhar lá na amostra. Deixa eu voltar aqui, viu? Olha a amostra aqui. Por que o 10 se repete? Eu tenho o número 10. Está vendo aqui a amostra, né? Eu voltei para o 21º slide. Está vendo, Alessandra? Estou vendo sim, estou vendo. Pronto. Aí observa que na terceira linha, primeira coluna, eu tenho eu tenho o número 10. Mas se você observar, eu tenho o 10 também na última linha, quinta linha, e último termo da segunda coluna. Tá certo? Então eu tenho o 10 duas vezes. Certo. Entendesse por que o 10 aparece duas vezes lá? Ah, certo. Obrigado. Entendi Então, agora. quando o número aparece duas vezes, eu não coloco ele duas vezes. Dos 25, eu tenho dois 10. Dos 25, eu tenho dois 10. Observe também lá em cima, ó, na primeira linha e na segunda linha, eu tenho 16. A primeira linha, quarta coluna, segunda linha, quinta coluna. Eu tenho 16 também, duas vezes. Já já, quando a gente for analisar as próximas frequências, eu vou fazer a mesma analogia para o numeral 16. Certo, Alessandra? Certo, professor. Obrigado. Vamos dar continuidade. Obrigado pela sua interferência. Muito obrigado. Foi muito importante. Pode ser que outros colegas não tivessem entendendo também, e você explicitou isso aqui. Olha, eu falei do 14, eu falei do 16 ainda há pouco, mas o 14 aparece duas vezes, o 15 aparece duas vezes, o 16 aparece três vezes, certo? Então, na quarta classe, eu vou de 14 a 17. Eu parei em 13, né? Vamos embora.
Parei em 13, 14, 15, 16 e 17. Eu tenho todos eles. Eu tenho todos quatro. Só que o 14 aparece duas vezes. O 15 aparece duas vezes. O 16, que eu tinha visto somente duas, mas aparece três vezes. E o 17 aparece uma vez. Então eu vou ter dois 14, dois 15, três 16 e um 17. Oito vezes. Ele aparece oito vezes. Então a frequência vai ser 8. Eu explicito aqui os termos no verde, na cor verde. Eu explicito. Eu jogo quem são. Conto. Deu 8, coloquei frequência 8. E agora, prestem atenção, porque vai vir uma coisa diferente. Eu disse para vocês que o tamanho de cada classe é 4, mas a última classe normalmente tem uma a mais. Querem ver? Parei em 17, 18, 19, 20 e 21. Só que na última classe sempre eu vou ter uma a mais. 22. 18, 19, 20, 21 e 22. Então, botem isso na cabeça. É uma regra, tá? Entre, perdão, sempre na última classe eu tenho um a mais. Então, quantidade de termos da última classe sempre vai ter um a mais. E nesse caso, eu vou ter 19, 20 e 20, já entendemos por que a gente repete, 21 e 22. Não tive 18. Eu tive 19, 20, 21 e 22. O 18 não aparece, eu não coloco ele aqui. Um 19, dois 20, um 21 e um 22, cinco termos. Então, o que é que a gente tem? Na primeira classe, três termos. Na segunda classe, quatro termos. Na terceira classe, cinco termos. Na quarta classe, oito termos. E na última e quinta classe, cinco termos. Perguntinha que pode ser até uma pergunta simplória de prova. Qual a classe mais frequente dessa amostra? Diz aí, pessoal. Abre o microfone, fala no chat, diz aí. Vamos lá, gente? Qual a classe mais frequente desta amostra? Desta distribuição de frequência? O 8. Valeu, Cristina Félix. Beleza. Isso pode ser uma questão de prova, viu? Entender essa montagem. Classe mais frequente, 8. E agora a gente vai arrumar esses números, como eu falei lá no início da nossa aula. Eu já sei quais são as classes, de 2 a 5, de 6 a 9. Só um instante. Aqui tem um erro, né? De 10 a 13, de 14 a 17. Vou corrigir isso. Tenho que escrever aqui, só um instantinho. Corrigir slide. Dizendo que número é esse? 29. Corrigir slide 29. Tá lá já. Pois bem, então eu tenho de 6 a 9, de 10 a 13, de 14 a 17 e de 18 a 22, aquela exceção que a gente viu. Frequência: 3, 4, 5, 8, 5 e 25 é o total. Isso aí a gente também já está dominando. O que é uma frequência acumulada? É somar ao anterior. Na primeira frequência eu tive 3. Tem alguma coisa antes? Não. Então, frequência acumulada, 3. Eu estou sempre somando o anterior. Frequência acumulada na segunda classe. Eu tenho 4 na segunda classe. Quem é o anterior? 3. Frequência acumulada, 3 mais 4, 7. Frequência acumulada na terceira classe. Eu tenho 5, mas tenho 7 antes. O acumulado deu 12. Frequência acumulada na quarta classe. Perdão, frequência da quarta classe, 8, mais o acumulado, 12, deu 20. Frequência da quinta classe, 5, mas tinha acumulado 20, deu 25. Alguma dúvida com relação à frequência acumulada? Fala aí, eu escreve no chat, gente. Oi, gente. Beleza? A frequência. Obrigado, obrigado.
A frequência percentual é somente fazer regra de 3. Então, eu tenho que 25 é 100%, 3 é X%. Acho 12. Então, fazendo essas frequências percentuais, eu tenho 12%, 16%, 20%, 32% e 20%. O acumulado é a mesma situação. Soma-se sempre ao anterior. No primeiro, eu não tenho nada antes, eu tenho 12 mesmo. 12 mais 16, 28, 28 mais 20, 48, e assim sucessivamente. O acumulado, eu sempre somo ao anterior. Bom, aqui. Professor, Oi, pode licença. falar. Eu voltei. Quem está falando é A, a Alessandra novamente. Diz, Alessandra. isso. A frequência percentual, se eu poderia repetir, eu não entendi. Por É uma, gentileza. é uma regra de 3 simples. Então, eu tenho o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho o seguinte. Meu 100% é 25. Meu 100% é 25 termos, certo? Sim, Aqueles números que a gente botou lá certo, na tabela. Só que certo. agora, eu não tenho 100. Eu só tenho 3 na primeira classe, certo? Eu só tenho 3 na Certo. primeira classe. Então, eu tenho que 3 corresponde a um X%. Faço a regra de 3 simples. 100 corresponde a 25 termos. Ah, X corresponde a 3 termos. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que 25x vai ser igual a 3 vezes 100, a 300. O x vai ser igual a 300 dividido por 25, que é igual a 12, certo? ah, Exatamente. É, Michele, né? É, regra de 3, fórmula da regra de 3 básica. Eu esqueci até teu nome. Micaele, não é Michele. Ok. Eita, eu saí da tela aqui. O que certo, aconteceu? Pronto. Beleza. Pronto. Então, certo. Obrigada. vamos dar sequência, um outro exercício. O nosso tempo já está estourado, mas aqui a gente tem. Precisa contar um por um, não. Está na forma de matriz, eu conto na vertical as colunas: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na horizontal, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho, então, 7 vezes 7, 49 termos. Então, meu N vai ser igual a 49 nesse exercício aqui proposto no 30º slide. Eu tenho 49. A minha amplitude, eu tenho o maior termo, 62. Estou procurando ele. Quem achar primeiro me diz onde está o 62, que é o maior termo. Embaixo do 33, exatamente. Segunda linha e sexta coluna. E eu tenho o menor termo, que é o 6. O 6 é logo o primeiro. Primeira linha, primeira coluna. Então, 62 menos 6, maior termo menos menor termo, 56. É a amplitude da amostra. Então, eu tenho 49 termos numa amplitude de 56. A quantidade de classes vai ser a raiz quadrada de 49, que é igual a 7. A amplitude de cada classe vai ser o A da amplitude da amostra, 56, dividido pela quantidade de classes. Então, o meu H vai ser igual a 8. Aqui eu fiz um outro layout: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima classes. Dá para ver nitidamente que a classe com maior frequência é a primeira, que está aí na letra vermelha. A com menor frequência é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta classe, que só tem o número 38, está aí em preto. Aqui eu descrevo cada uma das frequências. A maior tem 14, a menor só tem um. Cada uma das classes estão aqui descritas. É só contar quanto tem em cada classe.
Olha o gráfico aí. Fiz um gráfico de barra, fica muito melhor de ver. Então, no gráfico de barra, a gente vê que a primeira, a primeira classe é a mais frequente. Eu não preciso nem ver número. Eu sei que está lá no 14 porque tem uma linhazinha lá batendo no 14. Mas eu tenho mais termos no visual somente na primeira classe. Tenho menos termos no visual somente na quinta classe. Fiz um gráfico, linha também. E no gráfico linha, também, só no visual. A primeira classe é a mais frequente, é onde a linha está mais alta. Só para exemplificar a representação gráfica, que por sinal a gente começou a aula falando nisso. E também pode se fazer um gráfico pizza. Ainda passa só um pouco das 11 horas, ninguém está com fome ainda, a gente pode falar de pizza. Então, ó, eu tenho em cores a representação de cada classe. A primeira no azul, dando 14, e na sequência horária até a sétima classe, mostrando essa fatiazinha bem fininha, só com um, que é a quinta classe. Então, aqui, para quem sabe de um Excel básico, é fácil, fácil de se transformar as tabelas em gráficos. Fica muito mais fácil de ver, né? Aqui, de cara, a minha primeira classe, que está aqui no sentido horário, é a maior e a menor a quinta classe. E aqui a gente encerra esse nosso primeiro encontro, que abordamos a distribuição de frequência. Agradeço a todos os alunos aqui presentes, agradeço de forma especial a nossa tutora Aline. É, caso haja alguma dúvida, caso você, meu aluno e minha aluna que está assistindo a gravação dessa nossa aula, não tenha entendido alguma coisa, pode trazer para a próxima aula. Vocês que estão aqui presentes também podem trazer para a próxima aula. E tenho certeza que a Aline também vai ajudar vocês. Quer falar alguma coisa, Aline? Diz aí. Oi, bom dia, tudo bom? Bom Olá, dia, tudo professor, bom jóia? dia, gente. Vê só, Diz, professor, eu Aline. quero só deixar os alunos aí um pouquinho mais calmos, tá? Porque a atividade contextualizada, ela foi disponibilizada incompleta, tá? Aí por isso que ela sumiu lá da sala, certo? Mas já estão organizando, já estão atualizando tudo direitinho para ser disponibilizado, tá? Então eu quero Tá legal. deixar eles calmos e digo que os dias que que ela ficou, né, sem estar disponível, será aumentado esse prazo, tá certo? Se for 5 dias, a gente vai aumentar 5 dias, tá ok? Ótimo, Aline. Ótimo, Aline. Obrigado. Foi muito Eu bom. que agradeço, Eu devia, obrigada. inclusive, ter observado isso antes. Como é de cálculo, aí eu não observei. As minhas disciplinas, que são de redações, eu observo logo. Essa, em especial, eu não observei e me coloco à sua disposição. Aí a gente troca e-mail, pode trocar o WhatsApp também, caso haja alguma dúvida, ou com a AC, ou então com qualquer outro tipo de dúvida. Certo, Aline? Certo, professor, agradeço, viu? Eles já me Beleza. responderam aqui dizendo que já estão organizando para liberar, mas qualquer coisa eu entro Tá, em joia. contato com o senhor, pode ter certeza. Tranquilo, Aline. Tô às ordens. Tchau, tchau. Tchau, turma. Tenha um bom resto de semana. Nosso próximo encontro, deixa eu ver aqui na minha cola, Fundamento de Estatística. Olha lá, já é segunda-feira, tá pertinho. Segunda-feira, provavelmente eu vou mudar essa data, tá, Aline? Tá, turma? Provavelmente eu vou modificar essa data da segunda-feira, provavelmente eu vou mandá-la para terça, às 17h30. Aí o aviso vai ser encaminhado para todos vocês. É provável que eu mude essa aula da terça-feira, ou da segunda-feira, dia 25, às 17h30. Mas mudando, vocês todos vão ser informados e eu falo também para a Aline por WhatsApp. Valeu, gente. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.